A gente tem uma estrutura de colaboração, um consórcio, né, de vários laboratórios. A equipe que faz coleta para todos os grupos, então tem que atentar para acondicionar o material coletado para análise de bactérias, para fungos, para vírus. Então a gente precisa, com antecedência, preparar todos os meios de cultura e de coleta para preservar as amostras de forma adequada para poder fazer as análises depois. Então, para isso, a gente inclusive organizou, antes da primeira coleta, a gente fez todo um manual, né, também para anotar todos os dados com precisão, para a gente saber onde que foi coletada a amostra, em que circunstâncias, qual foi a temperatura, o tempo, quanto da amostra foi, em que tubo, todos os tubos marcados. Então, o grupo preparou kits, né, de coleta para isso, centenas de kits para isso, e o manual de anotação. Isso funcionou bastante bem na Antártica. A gente com isso conseguiu coletar bastante amostras e também todos os dados necessários associados, né, à localização com GPS e toda a informação necessária para depois poder correlacionar os dados científicos com as informações da própria coleta. Que materiais nós trabalhamos, né, na Antártica, como eu falei, água marinha, água dos lagos de degelo, né? Trabalhamos com as águas, inclusive, do sistema de esgoto das nossas estações, porque para a gente também é importante, né, a gente conseguir verificar esse impacto humano, né, não só nosso, mas de tudo que está acontecendo na Antártica. A Antártica hoje recebe muitos turistas, são muitas equipes de pesquisa trabalhando, então essa é uma questão importante. As fezes, né, dos animais, dos mamíferos marinhos, as excretas das aves marinhas, o solo, que é bastante importante, né, porque ele acumula todo esse processo orgânico e inorgânico das coisas que vão ficar ali, né? Nós imaginamos todos os tipos de amostras que nós iríamos coletar. Como a gente não tinha experiência alguma na Antártica, nós distribuímos todas as nossas amostras em vários tubos, né, para serem coletados vários tubos com diversas soluções que pudessem acondicionar e manter todos os tipos de organismos que a gente poderia encontrar ali, inclusive aqueles que naquele momento a gente não vai utilizar, né? Mas que essas amostras estão guardadas e poderão ser utilizadas por outros pesquisadores daí por diante. As coletas são feitas normalmente no navio. Então o navio vai percorrendo diferentes pontos que foram marcados pelos pesquisadores no mapa ali da região. Inclusive a Marinha tenta harmonizar as demandas dos diferentes grupos de pesquisa para conseguir atender o maior número de demandas e coletas dos diferentes grupos, o que não é uma tarefa simples. E a equipe que fica na estação, Comandante Ferraz, e no laboratório, pode fazer coleta em torno da estação e fazer também processamento das amostras. E quando a gente voltava do campo, né, toda a preparação do laboratório do navio, né? Que chega do campo, pega aqueles kits, vê se o vidro está bem fechado, passa uma fita especial para que ele, né, não vaze, coloca um na geladeira, o outro no freezer menos 80, outro no freezer menos 20, o outro a gente guarda numa caixa, faz todas as anotações no trabalho, né, do campo, etiqueta todas essas coisas, confere todos os dados, confere as coordenadas geográficas. Então, assim, muitas vezes a gente ia coletar, né, coletava 3, 4 horas, e quando voltava para o navio ia dormir a 1h da manhã e só ia dormir quando finalizasse todo o processo de coleta no campo. E eu acho que isso foi realmente, deu bastante certo. Da análise das amostras que foram coletadas em 2019 e 2020, porque muitos desses estudos demoram
bastante tempo. A gente acabou encontrando uma variante de um vírus de influenza, né, de H1N1,